A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui justamente para tratar sobre esse importante tema da palavra do Senhor, que é a providência divina e o sofrimento humano. Nós já estudamos a primeira parte, e da primeira parte nós tratamos sobre a providência divina e os três aspectos da providência divina. E hoje nós vamos ver a providência divina e o sofrimento humano. E eu quero, nesta noite, ler o mesmo texto que nós lemos na semana passada, em Gênesis capítulo 45, versículo 5, que diz assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos peses aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Esse texto que nós acabamos de ler, ele remete a um episódio em que José era governador do Egito. Nós conhecemos a história de José, e a história de José fala que aquele homem que era um sonhador, aquele homem que tinha revelações da parte de Deus através dos sonhos, ele é vendido pelos seus irmãos por inveja, pela posição que ele tinha dentro de casa, por preferências paternas, e aquilo causou inveja nos seus irmãos, e eles decidiram dar cabo da vida de José. Porém, Deus estava naquela atuação, naquele momento, e decidiram não tirar a vida e venderam ele como escravo, e o mesmo foi para o Egito. Chegando ao Egito, ele é vendido para um homem da alta corte, Potifar, um homem rico, e na casa de Potifar ele é acusado de adultério, quando a esposa assim tenta o seduzir, e ele foge daquela tentação, e assim é acusado injustamente pela mulher, e vai preso, e passa maus bocados preso, e preso na prisão ele tem um encontro com alguns funcionários do palácio, o copeiro e o padeiro, e ele interpreta o sonho de ambos, e sendo que o copeiro consegue sair dali com vida, volta às suas funções e esquece de José. Eu quero até frisar esse esquecimento, porque Deus tem sempre um momento certo, e às vezes ao esquecimento a gente acha que foram injustos conosco, mas aquele esquecimento também pontua sobre a providência de Deus, porque na ocasião certa, quando Faraó teve um sonho, aí o copeiro lembrou que ele esteve na prisão, ele conta o episódio para Faraó do que havia acontecido lá na prisão, e Faraó decide chamar José, e José assim interpreta o sonho de Faraó, e depois da interpretação José é colocado como governador do Egito, e a seca que veio sobre a terra, os seus irmãos vão procurar justamente alimento na terra do Egito. José assim tem um encontro com seus irmãos, uma passagem muito emocionante, esta passagem do encontro de José com seus irmãos, e é nesse texto que José destaca a providência divina em tudo aquilo que ele havia passado, porque todo o sofrimento que José passou, ele entendeu que aquilo era um trabalhar, era um mover, era uma direção de Deus. O texto frisa bem: porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Então ele reconhece a providência de Deus no meio daquele sofrimento, no meio de tudo aquilo que ele passou. Ele enxerga as benesses do Senhor, ele enxerga algo bom, apesar de tudo aparentemente estar ruim. E eu quero destacar nessa noite sobre a providência divina e o sofrimento humano, que é o tema desta segunda parte, E eu quero destacar aqui: a revelação bíblica demonstra que a providência de Deus não é uma doutrina abstrata, mas que diz respeito à vida diária em um mundo mau e decaído. Não é uma doutrina apenas no âmbito espiritual, Essa doutrina da providência de Deus, ela tange também o mundo físico, o mundo tangível, o mundo que se pode ver. E dentro deste mundo, dentro desta ação, Deus ele opera de forma sobrenatural e de forma maravilhosa. O tópico 1 deste primeiro ponto aqui que nós queremos destacar nesse estudo, que toda pessoa
experimenta o sofrimento em certas ocasiões da vida. Daí surge a inevitável pergunta: por quê? Eu já ouvi muitas pessoas também indagando o porquê do sofrimento humano. Algumas pessoas até usam, né, este argumento, né, para tentar negar a existência de Deus. Porque se Deus existe, por que existe o sofrimento humano? Se Deus ele é bom, por que permite tudo isso? E é isso que nós queremos responder nessa noite, através desse estudo e muito mais a respeito do sofrimento humano. E o texto que nós temos para ler é Jó, capítulo 7, versículo 17 ao 21. Né? É sabido de todos também, todos conhecem com bastante ênfase a história de Jó, né? Que é um homem muito rico, né? E que passou por uma grande provação. E o texto que nós vamos referir estava logo no começo do sofrimento de Jó, e ele indagou a Deus da seguinte forma: Jó capítulo 7, versículos 17 a 21. Que é o homem, para que tanto o engrandeças e ponhas neles o teu coração, e cada manhã o visites, e cada momento o proves? Até quando não apartarás de mim, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que não perdoas a minha transgressão, e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não existirei mais. Primeira coisa que nós temos que entender a respeito do livro de Jó, né, que é um livro que é belíssimo, tem uma linguagem poética, mas é um livro muito, muito rico, e ele desmistifica, né, a crença judaica de que Deus não permite, né, o sofrimento em algumas ocasiões da vida. E esse texto aqui, Jó tem uma visão, né, distorcida a respeito de Deus, ou seja, o que Jó conhecia de Deus era apenas uma parte de Deus, no sentido de que ele conhecia Deus de uma forma muito, muito rasa, muito superficial, né? E aqui a experiência que Jó passou fez com que Jó se aproximasse mais de Deus, que Jó conhecesse mais do Senhor, como ele declara que apenas conhecia Deus de ouvir falar, mas a experiência fez com que ele enxergasse Deus mais perto de si. E naquele momento que Jó indagou essa expressão, o pensamento era justamente a dúvida a respeito do sofrimento. Achava-se, né, que todo mal, o bem e o mal, vinha da parte de Deus, né, que Deus era o causador tanto do bem como do mal. Por isso a expressão desse texto. Também em outros momentos das Escrituras você vai encontrar alguns pontos, né, do homem tentando entender o porquê do sofrimento, porque ainda tinha um conhecimento muito superficial. Lembrando que a Bíblia ela foi revelada em cerca de 1600 anos, completa, de Gênesis a Apocalipse, e esse período é um período muito longo, ou seja, a revelação ela vinha de uma forma muito lenta, né? E as pessoas iam conhecendo a Deus em alguns momentos. E Jó também não tinha esse conhecimento exato da pessoa de Deus. Então, o momento que Jó está aqui, ele está justamente indagando a Deus, né? Indagando a Deus por que daquela provação, por que daquele sofrimento. Mas nós conhecemos e podemos destacar também outros textos, né? Salmo 10, 1 e Salmo 22, 1, que trata também a respeito disso, mais uma indagação. Salmo 10, 1, o salmista diz: por que estás longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústia? O Salmo 22, 1 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonges do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Também essa expressão ela foi usada por Jesus lá na cruz, né? Jesus, por que me desamparaste? Mas o salmista ele usa essa expressão e trata a respeito disso, certo?
e eu quero destacar neste ponto aqui, né, é a resposta do porquê essas experiências que as pessoas passam, esse sofrimento humano, esta labuta, né, esses momentos de dificuldades, de dores que as pessoas passam, né, lembra justamente o problema do mal, né, e do seu lugar nos assuntos de Deus. Ou seja, nós tratamos na primeira aula sobre o governo, né, dentro dos três aspectos de Deus, o governo de Deus e a atuação do mal, que traz uma certa oposição, uma grande oposição com relação ao governo de Deus, né, e pelo o mal, né, ter assumido, né, o direito de atuar sobre a vida humana, o mundo sofreu todos os agravos, todo o sofrimento que veio para a humanidade. E quando a gente passa por isso, nos remete justamente a lembrar que o problema do sofrimento é justamente o que chamamos de pecado. O pecado é que faz divisão entre o homem e Deus, e o pecado ele foi originado justamente lá no Éden, quando o homem assim abriu vazão, abriu espaço, né, para que o mal viesse a atuar no mundo. Nós sabemos, e já falamos em outras ocasiões, a respeito justamente do livre-arbítrio. O homem foi criado não ser robótico, não ser programável, mas o homem foi criado um ser livre, livre para escolher, sabendo que toda escolha tem as suas consequências, como Deus assim dissera ao homem quando estava ainda no paraíso, ainda estava junto ali da sua presença. Deus disse para o homem que do dia que comesse do fruto, certamente eles morreriam, ou seja, teria consequências. E essas consequências que vieram é justamente a origem do mal, é a origem, a atuação do diabo, que ele recebeu, né, essa liberdade para operar no mundo. Então o mundo jaz no maligno, o mundo está mergulhado no caos, não por causa de Deus, mas pela atuação do diabo, que tem agido. E Deus, né, como tem um dos seus atributos chamado justiça, Deus não pode intervir em alguns episódios, ou seja, permite que aconteça o mal, como aconteceu o mal na vida de Jó, como aconteceu o mal alguns servos do Senhor também que sofreram perseguições, sofreram mortes, os que estão escritos na Bíblia, e outros também que estão nos anais da história, que passaram pelo sofrimento, que passaram por dores, por perdas, por dificuldades. Mas não que Deus o haja causado, não que Deus o haja programado ou premeditado ou feito, não, mas a atuação do mal levou justamente ao sofrimento, às dores. Então o problema não é Deus, o problema é justamente o mal, e o problema justamente é que este mal, ele entra, ele atua, ele interfere nos assuntos de Deus, né? As pessoas de Deus acabam sofrendo as consequências disso, e o mundo em si também é muito afetado pela atuação do mal. Então o porquê é justamente este. O ponto seguinte que eu quero tratar também é da permissão de Deus. Primeiro, porquê, e Deus também permite que os seres humanos experimentem as consequências do pecado que penetrou no mundo através da queda de Adão e Eva, como eu falei, né, a respeito disso há poucos instantes. José sofreu muito por causa da inveja e crueldade de seus irmãos. Né? Gênesis 41, do 41 até o 14, nós tratamos na introdução, onde nós falamos sobre o texto, e nesse texto nós tratamos a história de José. Então, José entende, né, que Deus estava agindo através dos delitos do seu irmão. José consegue ver, permitindo, né, a consequência, permitindo o sofrimento, e dentro desse sofrimento José enxerga a atuação de Deus em algo que aparentemente não parecia ser bom, não parecia ser aprazível, mas naquele sofrimento José enxerga a atuação e a providência de Deus, como ele diz, para a preservação da vida. Assim ensina o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao versículo 14. Diz assim:
E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Olha o que Paulo está dizendo a respeito do seu sofrimento, né, daquilo que ele estava passando, né? Ele diz que o que ele estava passando, a prisão que ele estava passando, o sofrimento que ele estava passando, estava contribuindo, né, para proveito do Evangelho. A dor, a perseguição, as surras, tudo que Paulo estava passando serviu para encorajar outros irmãos a também terem coragem de levar o Evangelho, animar as pessoas justamente aí e a não olhar as dificuldades, as intempéries, as lutas. Então, no meio do sofrimento, no meio da permissão de Deus em permitir o sofrimento, Deus tira lições preciosas, Deus nos ensina coisas maravilhosas. A gente sabe muito bem que na tempestade é difícil você ver benesses na tempestade, mas toda tempestade, logo após, um lindo sol raia, Deus providencia coisas maravilhosas após uma tempestade, e nós podemos ver benefícios mesmo em momentos difíceis da vida, ou mesmo também nas tempestades, nos momentos difíceis. Então Paulo enxerga, Paulo vê benefícios naquilo que ele estava sofrendo, nas suas prisões, nos seus sofrimentos. Aquilo estava ajudando outras pessoas a prosseguir adiante. Queremos tratar esse terceiro tópico. Não sofremos apenas as consequências dos pecados dos outros, como também sofremos as consequências dos nossos próprios pecados. Exemplo: o pecado da imoralidade e do adultério resulta no divórcio e no fracasso da família, né? Ou seja, a pessoa que comete o pecado da imoralidade tem justamente a consequência. Então, se a família dele se dissolve, se o casamento dele acaba, é uma consequência dos atos, das atitudes que ele tomou, né? O pecado da ira, por exemplo, também pode levar ao homicídio, né? E, consequentemente, à prisão e ao cumprimento da pena. Lamentações capítulo 3, versículo 39, frisa bastante a respeito disso. De quem se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Então, dentro da visão do sofrimento humano e a providência divina, nós podemos entender o porquê, né, desse sofrimento. Nós podemos entender que Deus permite, né, e que Deus tira lições preciosas, e que às vezes, quando Deus permite alguma coisa, Deus tem um objetivo, tem um propósito, como permitiu na vida de Jó todo aquele sofrimento, e no final Jó enaltece a Deus, Jó reconhece, né, a soberania do Senhor sobre a sua vida, e a experiência que Jó teve foi inigualável para a sua vida. E ele disse: eu conhecia a Deus apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A experiência no meio da tormenta, a experiência no meio do sofrimento, no meio da dor, trouxe um alívio muito grande, trouxe algo realmente que Jó não podia experimentar em outra ocasião da sua vida. Mas no meio do sofrimento ele aprendeu. E o terceiro ponto aqui é que você sofre por consequência dos seus próprios pecados. Seus próprios atos, suas próprias decisões trazem consequências que vão afetar a sua vida, que vai trazer transtorno e sofrimento. Quando nós nos precipitamos, quando nós tomamos decisões erradas, isso tudo tem uma causa e um efeito, né? Tudo tem uma consequência, aquilo que você decide fazer, né? E aqui o texto de Lamentações diz que o homem se queixa, que se queixa, cada um queixa justamente dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. O sofrimento ocorre no mundo porque Satanás, o quarto ponto aqui do sofrimento humano, o sofrimento ocorre no mundo porque Satanás, o Deus deste mundo, tem permissão para executar a sua obra de cegar as mentes dos incrédulos e de controlar as suas vidas. Olha o que diz em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo,
o qual é a imagem de Deus. Então, dentro desse quarto ponto sobre o sofrimento humano, nós chegamos aqui também a atuação do diabo, o agir do diabo que ocorre, né, porque ele recebeu permissão, né, Deus permitiu, através daquela atitude que o homem fez lá no Éden, trouxe consequências para a humanidade, né? E ele age justamente em cima disso. E o que é que ele faz? Cega o entendimento dos incrédulos, ou seja, essas pessoas, no caso, podem servir como perseguidores, como causadores de problema e causador de sofrimento na vida de outras pessoas por causa justamente desta cegueira. E Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3, frisa um pouco mais a respeito desse quarto ponto aqui, o sofrimento humano. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, frisando aqui mais uma vez, né, antes nós andávamos de acordo com o curso desse mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o diabo recebeu a permissão para executar a sua obra e cegar o entendimento das pessoas. Então, o sofrimento humano, a luta, as dificuldades que o homem passa, tem nesses 4 pontos aqui esta lição fundamental. Precisamos compreender a respeito disso para que a gente entenda o porquê do sofrimento, o porquê de tanta dificuldade que as pessoas têm vivido e têm sofrido. O Novo Testamento está repleto de exemplos de pessoas que passaram por sofrimentos por causa dos demônios, né? Frisando mais uma vez a atuação do diabo, que as atormentava com aflições mentais. Em Marcos capítulo 5, de 1 a 14, fala do endemoniado gadareno, né? Um homem que vivia nos sepulcros, que vivia em Gadara, e que por algumas vezes houve tentativas de prendê-lo, tentativas de detê-los, mas o seu estado mental, o seu estado de saúde, né? Demônios atormentavam ele, levando ele justamente àquele desequilíbrio mental, né? E consequentemente levou ele a viver de uma forma totalmente subhumana, de uma forma que vivia pelos sepulcros, né? E se alimentava de coisas inóspitas para a necessidade humana, porque os demônios o oprimia, os demônios o prendia, e nós podemos ver justamente esta situação ocorrendo no mistério de Jesus. O Senhor chega e traz a libertação da vida daquele homem, mas não resolve o problema da humanidade como todo, na mulher inteiro. Ou seja, havia outras pessoas que estavam na mesma situação, porque o diabo atua e age escravizando pessoas, cegando o entendimento, levando pessoas a praticarem coisas que realmente desagradam completamente a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 9, 32 e 33, nós podemos ver também outras enfermidades físicas por consequência de atuação demoníaca. E havendo-se eles retirado, trouxeram um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Certo? Eu quero aqui apenas abrir um parêntese para explicar que nem todo problema de pessoas que não conseguem falar, ou não tem condições de falar, seja por consequência demoníaca, né? Dizendo que este caso que nós estamos relatando é a consequência de um problema de possessão demoníaca que levou aquele homem justamente a estar mudo, né? E a situação dele se agravou e
Jesus expulsa o demônio e ele voltou a falar, mostrando justamente que aquela mudez, né, era justamente por consequência de possessão demoníaca, mostrando que o diabo atua trazendo sofrimento na carne humana, na vida humana, e esse foi uma consequência. Há problemas que também são problemas físicos, né, são problemas hereditários, que podem causar também o problema de pessoas que são surdas, né, pessoas que não falam, justamente por consequência da surdez. Mas não estamos afirmando que todo problema de surdez seja possessão, mas neste caso aqui, né, o texto deixa bem claro que aquele problema ali foi justamente possessão demoníaca, e expulso o demônio, a pessoa voltou a falar. Outro texto que nós temos aqui também é em Mateus capítulo 12, 22, diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. Lá era só mudo, agora traz um cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. Que era um problema de cegueira e também de dificuldade de falar, ou seja, não conseguia expressar palavras, porque também na questão de estar endemoniado, dizendo que nem todo caso é possessão demoníaca, há casos. O próximo texto que nós temos aqui, para frisar mais uma vez sobre o sofrimento humano, por consequência, por permissão de Deus e por ação do diabo, né, Satanás, nós encontramos em Lucas capítulo 13, versículo 11 e versículo 16, que diz: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, certo? Um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E Jesus expressa: e não convinha soltar desta prisão, no versículo 16, no dia de sábado, desta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Então Jesus vai à sinagoga e encontra lá uma mulher que andava encurvada, né? Talvez, olhando pelos casos de ortopedia, fosse o problema de coluna, né? Tratando da visão mais humana, na visão mais médica. Mas Jesus, quando vai ali, enxerga naquela mulher, que aquela mulher estava naquela posição, estava encurvada, não por um problema físico. Também Jesus cura problemas médicos, problemas ortopédicos, né, naturais, né, causado por lesões. O Senhor tem poder de fazer isso. Mas neste caso aqui que estamos tratando, esta mulher, ela estava com espírito de enfermidade. Certo? Aquele espírito de enfermidade levava ela a andar encurvada. Jesus disse que Satanás há 18 anos a mantinha presa nessa situação, neste sofrimento. Então nós frisamos através desses textos, né, que o diabo, ele recebeu permissão de Deus, né, para atuar e para agir sobre a humanidade, trazendo consequências e sofrimentos à vida do homem. O próximo tópico que nós temos a tratar é que Deus não provoca o mal, né? Deus não provoca o mal, Deus não é o provocador do mal. Deus não provoca o mal. Dizer que Deus permite o sofrimento não significa que Deus origina o mal que ocorre neste mundo, nem que ele pessoalmente determina todos os infortúnios da vida. Deus nunca é o instigador do mal e da impiedade. Tiago capítulo 1:13 diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então esse texto deixa para nós, eu quis pontuar, eu quis frisar isso, até fortalecendo o tópico anterior, onde nós falamos justamente sobre o sofrimento humano. Então Deus não é o provocador do mal, Deus não é o provocador do sofrimento. Então Deus, ele não faz isso, não pode ser tentado, e a ninguém também Deus tenta. Deus nunca é o instigador do mal e da impiedade. Ele às vezes o permite, o dirige e impera soberanamente sobre o mal, a fim de cumprir a sua vontade, levar a efeito o seu propósito do Redentor e fazer com que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que lhes são fiéis. Né? Isso aqui é muito interessante. Eu quero frisar a respeito disso aqui, que Deus permite
mas Deus também não perde o controle das coisas, né? Deus dirige, Deus impera, né? E no final a vontade de Deus ela é feita, ela é cumprida, porque Deus ele está na direção de todas as coisas. E enxergamos através do sofrimento que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são fiéis ao Senhor. Ou seja, dentro daquilo que aparentemente é ruim, nós temos uma lição para aprender e temos algo para extrair. Em Mateus capítulo 2, 13, por exemplo, eu quero tratar, né, sobre o nascimento de Jesus, né, quando Jesus nasceu em Belém, né, e José teve um sonho, né, sabemos que quando ele nasceu, ele foi visitado pelos magos, e aqueles homens antes haviam passado no palácio para procurar o rei, que imaginava ele que o rei poderia estar justamente no palácio. E eles foram ao palácio procurar o rei, lá não encontrando, e Herodes, né, o terrível, ele assim disse àqueles homens que fosse, quando encontrasse, o avisasse que ele também queria ir lá para adorar, mas a intenção dele era outra, né, que era justamente tirar-lhe a vida. E quando os reis foram e não retornaram, né, havia a intenção de Herodes de ir a Belém para matar, né, como determinou ele que assim fosse morto. Só que José foi advertido através de um sonho do mal que Herodes intentava fazer. Olha o que diz em Mateus capítulo 2, versículo 13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Aqui havia justamente a intenção de Herodes de matar Jesus, que por trás daquilo também havia a ação do diabo. Jesus assim adverte, né, a José no sonho, para que José fugisse para a terra do Egito. Eu quero frisar sobre esse texto de Mateus capítulo 2, versículo 13, e tratar sobre ele de uma forma muito minuciosa, certo? Esse texto revela várias verdades, como Deus age para guiar e proteger o seu povo. Dentro deste episódio, nós podemos tirar lições importantíssimas. 1. Deus não protegeu José, Maria e o menino sem a cooperação deles. Deus não protegeu José, Maria e o menino sem a cooperação deles. Se você vê nos textos de Mateus 2, 13, 19, 20 e 22, houve uma cooperação dos pais para que a proteção viesse. Ou seja, Deus advertiu, né? Deus falou que iria acontecer, né? E a gente sabe muito bem que Deus ele tem formas de se comunicar conosco, de falar conosco, de nos advertir em alguns momentos, quando ele tem propósitos na vida de cada um de nós. Naquele momento, naquele episódio, Deus advertiu-os e houve a cooperação deles. Eles fugiram, né? Eles fugiram, eles procuraram meio de sair daquele lugar, eles procuraram meio de obedecer à direção de Deus e não sofrer as consequências daquilo que viria. A proteção depende da obediência. Olha, lembre-se bem, a proteção de Deus depende da sua obediência, a orientação de Deus. E neste caso envolvia fugir do país. Deus estava dizendo para eles: fuja. Ah, não, eu vou ficar porque Deus é todo poderoso, Deus vai destruir Herodes e tal. Não. Qual era a orientação de Deus? Fuja. Certo? Fuja. Então a proteção depende da obediência. Então nós temos que estar atentos à palavra, temos que estar atentos à voz de Deus, pois Ele fala conosco através de muitos meios, de muitos procedimentos. Deus tem sempre uma forma de se comunicar conosco. Segundo ponto, para frisar aqui primeiro, que depende também da nossa parte. Nós fazemos a nossa parte. Segundo, Deus pode permitir que certas coisas de difícil compreensão ocorram em nossas vidas, para o cumprimento do seu propósito. Para nós parecia mais fácil Deus afastar Herodes imediatamente, evitando assim a fuga para o Egito,
evitando assim todas as provações envolvidas em tais circunstâncias. Aparentemente, não parecia ser mais fácil Deus matar Herodes, ou tirar da mente de Herodes aquele pensamento? Aparentemente, sim. Só que Deus, ele não age desta forma. Primeiro, como eu disse anteriormente, Deus é justo, né? E até para que Deus possa agir na vida do ímpio, há uma medida para que isso ocorra, e há um momento que Deus age, né? Então, primeiro, recapitulando, Deus não protegeu José e Maria e o menino sem a cooperação dele. Então tem que haver a cooperação da pessoa, né? Depende de você estar obedecendo. Segundo, Deus pode permitir que certas coisas de difícil compreensão ocorram em nossas vidas para o cumprimento do propósito seu. Para nós parecia mais fácil Deus afastar Herodes imediatamente, evitando assim a fuga para o Egito, na verdade, evitando as provações envolvidas, sofrimento. Então, para nós seria mais fácil Deus agir dessa forma, mas lembrando que Deus, ele tem como um dos atributos a sua justiça. Então, até mesmo para agir na vida do ímpio, Deus tem procedimentos, né? Deus tem procedimentos. Eu lembro que quando Abraão entrara na terra que Deus havia dito a ele que daria aos seus descendentes, Deus disse que a medida dos pecados dele não tinha chegado a um certo limite, né? Ou seja, Deus não agiria naquele momento, até porque também por questões que eles ainda não tinham força suficiente, era muita terra para pouca gente tomar de conta, havia algumas dificuldades. Mas, a priori, Deus fala justamente que ainda não havia chegado a medida, né, dos pecados para que Deus viesse assim puni-los, para que Deus viesse assim expulsá-los da terra, certo? Então Deus não agiu no momento por causa disso. Posteriormente nós encontramos o quê? Herodes sendo fulminado quando ele entra e quer receber a glória que é exclusivamente para Deus, e ele cai, né, comido assim de bichos. Mas naquela ocasião, né, da perseguição de Jesus, Deus não interviu no sentido de fazê-lo desistir ou fulminá-lo. Simplesmente Deus mandou que José fugisse ali para a terra do Egito, e assim estava a ação e a providência de Deus. Terceiro ponto desse Mateus capítulo 2, também que nos ensina, mesmo depois da solução de um problema, haverá outros a serem enfrentados, né? Lembre-se que quando José estava ali, fugiu para o Egito, passou-se algum tempo, alguns anos, e Herodes morreu, como falei, fulminado, e o filho dele, né, assumiu o reinado. Só que quando José recebe, né, a orientação de Deus para voltar para a terra de Israel, ele fica receoso justamente de ir para aquela cidade. Deus assim orienta para que ele fosse para Nazaré, né, para Nazaré, porque aquele rei que estava agora no lugar do antigo também era extremamente maligno, era extremamente usado pelo demônio, né, pelo mal. E assim ele ficou temeroso, e Deus assim orientou para que ele fosse para outra cidade. Ou seja, um problema foi resolvido, mas apareceu um outro problema. Mas Deus assim lhe orientou novamente para que eles prosseguissem e fosse para Nazaré, aonde também cumpriu-se a profecia que ele será chamado de Nazareno, certo? Então, a proteção e os cuidados providenciais divinos sempre serão necessários, porque o inimigo do crente nunca cessa seus ataques contra os fiéis. Ou seja, nós resolvemos, ou Deus resolve um problema e outro problema surge, e resolve um problema e outro surge, e assim nós vamos vivendo nessa nossa peregrinação, aguardando o dia em que o Senhor fará cessar todas as coisas. Mas enquanto nós estivermos aqui, a nossa vida terá esses momentos difíceis, esses momentos de perseguição, esses momentos de dificuldade. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Certo? Então aqui frisa novamente que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor e busca quem tragar. Então sede sóbrio e vigie.
esteja sempre alerta, porque o mal sempre irá se levantar contra o povo de Deus. Sempre está em oposição às coisas de Deus. Então, se você serve a Deus, haverá levantes, haverá dificuldades, haverá lutas. Mas nós lembramos que nós temos Deus que está agindo a nosso favor, que está trabalhando a nosso favor e com certeza sempre nos dará vitórias, porque em tudo que nós passamos, Deus nos ensina uma lição e Deus tira um proveito de tudo isso. Deus aproveita tudo isso e nos ensina algo precioso. Pois bem, chegamos agora ao último tópico do nosso estudo bíblico sobre a providência de Deus. E nesse último tópico vamos falar sobre o relacionamento do cristão com a providência divina. Como nós podemos desfrutar, em que pontos nós somos beneficiados por essa providência e como Deus age na nossa vida. Convido você a continuarmos aprendendo um pouco mais. Aqui nós temos o relacionamento do cristão com a providência divina. O cristão, para usufruir os cuidados providenciais de Deus em sua vida, tem responsabilidades a cumprir, conforme a Bíblia revela. Então eu quero justamente falar sobre estas responsabilidades a cumprir. Ou seja, se nós queremos adquirir, se nós queremos estar debaixo desta cobertura providencial de Deus, nós temos que cumprir alguns requisitos. Primeiro, ele deve obedecer a Deus e a sua vontade revelada. Ou seja, nós precisamos seguir aquilo que orienta a palavra de Deus, aquilo que prescreve a Bíblia para o cristão. Ele deve obediência a Deus através deste livro, aquilo que nos ensina, porque a Bíblia é a bússola do cristão e a Bíblia revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos seguir a vontade revelada de Deus na sua palavra e obedecer a Deus para que possamos estar debaixo deste ato providencial de Deus. Como exemplo do estudo, como texto base que nós trouxemos a respeito de José, fica claro que por José honrar a Deus, mediante a sua vida de obediência, Deus o honrou ao estar com ele, que nós vemos justamente uma interação entre Deus e José, ou seja, José foi fiel a Deus, José obedeceu a palavra do Senhor, e isso trouxe benefícios para a vida de José, isso trouxe providência de Deus para a sua vida. Vamos ver o que diz aqui o texto da palavra do Senhor, onde mostra este benefício, este cuidado do Senhor. Gênesis capítulo 39, versículo 2, 3, 21 e 23. Diz assim: E o Senhor estava com José, e foi homem próspero. Então você enxerga que a prosperidade de José era porque o Senhor estava com ele. Mas lembrando que primeiro José estava com Deus, na sua fidelidade, nos seus momentos difíceis. José não negou a sua fé e foi obediente à vontade de Deus. E estava na casa de seu senhor egípcio. O versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor Deus estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Então as pessoas começaram a enxergar, a ver, na vida de José, a atuação, a providência de Deus na vida dele. E aquele Potifar, ele foi muito beneficiado por causa disso. Mas também José recebeu prosperidade, José cresceu dentro da casa dele. O versículo 21 diz: O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó, já na prisão. A gente vê ele na casa de Potifar, Deus estava com ele e prosperava. Agora José vai para a prisão, passa um bom tempo lá preso, e o carcereiro enxerga em José o ato providencial de Deus e a presença de Deus, e aquilo o carcereiro abre oportunidades para José dentro ali da prisão. E o versículo 23 diz: O carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa
que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava. Ou seja, dentro da prisão, José foi agraciado pelo ato providencial de Deus e pôde, mesmo preso, né, adquirir ali alguns benefícios, e a prisão andava em paz por causa da administração de José. O carcereiro foi beneficiado por causa daquilo. Mas o que os textos mostra é justamente que José, o Senhor estava com José. O Senhor estava na vida de José, e tudo isso veio de uma vida de obediência, uma vida de que seguir a vontade de Deus é fundamental. Aqueles que temem a Deus e o reconhecem em todos os seus caminhos têm a promessa de que Deus endireitará as suas veredas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então nós temos nestes versículos a promessa de que o Senhor, ele colocará as coisas em ordens. Ele ajeitará, ele direcionará todas as coisas, e nós adquirimos justamente a providência e o cuidado do Senhor. Então nós precisamos entender isso, que é preciso seguir, reconhecer, né, obedecer a palavra do Senhor, para que possamos receber essas bênçãos, este ato providencial de Deus. Vamos agora à segunda responsabilidade. Na sua providência, Deus dirige os assuntos da igreja, de cada um de nós como seu servo. O crente deve estar em constante harmonia com a vontade de Deus para a sua vida, certo? Então, como Deus dirige todas as coisas, Deus tem o cuidado dele, precisamos estar em sintonia, né, com Deus, em harmonia com Deus, né, servindo a Deus. Temos que estar no serviço, não é só esperarmos as coisas simplesmente caírem dos céus, mas trabalhando, fazendo, né, acreditando de que Deus vai estar na direção de tudo, e com certeza a providência de Deus virá sobre a sua vida. E também ajudando outras pessoas, né, porque nós não devemos nos lembrar só de nós mesmos, lembrar que somos o corpo, né, que eu estou aqui, mas que tem outras pessoas também que carecem e necessitam de mim. E o Senhor às vezes nos ajuda, às vezes não, sempre nos ajuda, né, sempre nos direciona, sempre nos mostra também meios de ajudar outras pessoas. Exemplo do apóstolo Paulo, em Atos 18, versículo 9 e 10. E Paulo disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O que Deus estava dizendo a Paulo era que Paulo deveria continuar pregando, porque havia pessoas que estavam naquela cidade, havia crentes, uma grande quantidade de crentes naquela cidade, que estavam orando, que estavam na brecha, que estavam ali intercedendo, né? E aquela intercessão traria providência na vida de Paulo. Então Paulo podia falar porque havia uma cobertura de pessoas que estavam ali espiritualmente orando por ele, e aquele número de pessoas na cidade também traria outros benefícios, uma segurança para que Paulo continuasse fazendo. Então a mim e a você cabe estar também intercedendo pelos outros, orando pelos nossos irmãos, clamando por eles, e nós estando fazendo isso, a providência de Deus virá sobre a vida do nosso irmão e também virá sobre a nossa vida. Outro texto aqui, Atos 27, versículo 22 a 24, diz mais o apóstolo Paulo, quando estava ali no meio de um naufrágio, né, estava ali prestes ao navio do qual ele estava sendo levado para Roma para ser apresentado a César. Estava no meio de uma tempestade, né, e estavam todos preocupados de que perderiam suas vidas, porque aquela tempestade ela era muito intensa, muito realmente difícil para se combater. E diz assim: mas agora vos admoesto, Paulo falando aos marinheiros, às pessoas que estavam naquele navio, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Por quê? Aí Paulo agora vai explicar o porquê ele estava dizendo sobre a providência de Deus que ninguém vai morrer. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou,
e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. O ato providencial de Deus, ele vem sobre nossas vidas quando também nós vivemos para servir ao próximo, quando nós vivemos para servir ao nosso semelhante. Olha o que diz o texto: eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Então lembre-se, você recebeu todas as pessoas que estão à sua volta, os irmãos, família, que são beneficiados pela providência de Deus na sua vida. E o Senhor, com certeza, trará benefícios também para estas pessoas. E quando você pensa no seu próximo, quando você pensa na necessidade do seu próximo, você está cumprindo a lei de Cristo, que é a lei do amor ao próximo, para que possamos entender isso e viver esta verdade, e com certeza a providência de Deus virá sobre a vida do cristão. O terceiro ponto, devemos amar a Deus. Então, se nós queremos receber a providência de Deus, a terceira responsabilidade é amar a Deus e nos submetermos a Ele. Amar a Deus é fundamental, né? Amar a Deus é fundamental para que os benefícios de Deus possam vir sobre as nossas vidas. Pessoas que eu amo a Deus, amar a Deus de lábios é muito fácil, né? Mas o verdadeiro amor devotado a Deus é realmente se submeter a Ele, se submeter à sua vontade, à sua direção, renunciando a algumas questões, renunciando a algumas coisas para obedecer, seguindo a orientação que tratamos no primeiro ponto lá em cima, né? Obedecer a Deus e seguir a sua vontade revelada, ajudar o seu próximo, amar a Deus, submeter a Ele pela fé em Cristo Jesus, se quisermos que Ele opere para o nosso bem em todas as coisas. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 28. E eu quero frisar esse texto, né, praticamente aqui já encerrando esse estudo, mas Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero explicar bem esse texto porque existem algumas conclusões erradas com relação a isso. Eu quero frisar a respeito disso para deixarmos bem claro o que diz Romanos, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A primeira coisa que podemos entender de Romanos 8, 28 é: Deus fará surgir o bem de todas as aflições, provações e sofrimento. O bem que Deus leva a efeito é conformar-nos à imagem de Cristo e levará a efeito a nossa glorificação. Todas as coisas contribuem para o bem, ou seja, quando nós passamos por luta, passamos por prova, passamos por dificuldade, estamos experimentando aquilo que Jesus também experimentou aqui nessa vida, né? Aquilo que Jesus também passou pelo sofrimento, passou pelas lutas, pelas dificuldades. Nós também não estamos dizendo de sofrer. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse: vocês passarão por aflições, mas vocês precisam manter o ânimo. Então Jesus não nos prometeu que nós viveríamos num mar de rosa aqui nessa vida, que tudo daria certo, mas não nos falta o ato providencial de Deus. Isso é muito importante. Então faz parte da vida do cristão algumas dificuldades, algumas situações difíceis, como já tratamos anteriormente, por levante do inferno, por permissão de Deus, por causa do pecado, por causa de outras questões, nós sofremos tudo isso. Mas todas as lutas que nós passamos em primeiro plano têm o objetivo de sermos semelhantes a Cristo. Ou seja, o que diz Romanos 8, 17, que é um contexto de Romanos 8, 28, diz: e se somos filhos, somos logo os herdeiros também. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se, esse ponto que está frisado aqui é importante, se é certo que com Ele padecemos, para também que com Ele sejamos glorificados. Ou seja, nós padecemos, mas padecemos em Cristo. Nós passamos lutas, mas passamos em Cristo. Nos assemelhamos a Ele, mas assim como Jesus chegou à glorificação, Jesus chegou ao momento de vencer todas as tribulações, nós também venceremos e também seremos glorificados com Ele. Segundo
ponto aqui de Romanos 8, 28, o segundo ensinamento que nos traz e esta promessa, ela é limitada. Esta promessa, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, ela é limitada. O texto está dizendo, para o bem daqueles que amam a Deus. Limitado aos que amam a Deus e lhes são submissos. Ou seja, esses benefícios vêm para aquele que ama a Deus e é submisso à sua vontade mediante a fé em Jesus. O que diz 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Então, o que Deus tem preparado para nós, que não subiu ao nosso coração, e todas as lutas que nós passamos, no final, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda luta, e com certeza, quando chegarmos lá, diremos, valeu a pena. Valeu a pena tudo isso, valeu a pena toda a luta, todo o sofrimento, toda a dificuldade. Para o que nós teremos, valerá com certeza a pena. Mas esta promessa de Romanos 8, 28 é condicionada, é limitada aos que amam a Deus e os que eles são submissos. E o terceiro ponto que eu quero frisar em Romanos 8, 28 é que todas as coisas que está inserida aqui, porque parece que fica aberto, né, de todas as coisas, aí achamos que é tudo. Né? O texto tem o contexto e precisa ser entendido. Todas as coisas não incluem nossos pecados e nossas negligências, não inclui nossos pecados e nossas negligências. Né? Todas as coisas, então, aquilo que eu fiz de errado vai redundar em benefícios. Não é por aí. O texto não quer dizer isso. Né? Se eu dou um passo errado na minha vida, tratamos lá atrás também, haverá consequências. Né? Isso nas minhas escolhas, eu poderei sofrer as consequências na minha vida, né? Porque eu tive uma escolha má e lá na frente Deus vai transformar em bom. Não acontece necessariamente dessa forma. Esse texto não quer dizer que os nossos pecados e as nossas negligências vai redundar, né? Contribuir, né, para o nosso bem. Não é por aí. O texto de Romanos 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então diz, a consequência do pecado é a morte, é a separação de Deus, é a morte eterna. Essa é a consequência do pecado, e não benesses, e não coisas boas. Isso quer dizer que ninguém pode alegar motivo para pecar, justificando que resultará em bem. Eu fiz uma coisa errada, e no final Deus vai dar um jeitinho lá e vai dar tudo certo. Não é bem por aí. Tenhamos cuidado com aquilo que nós fazemos, porque podemos levar consequências para o resto da nossa vida. Deus continuará nos beneficiando de outras questões e outras áreas, mas há coisas que a gente às vezes carrega, né, por longos períodos da nossa vida, por causa de más escolhas feitas, por causa do pecado que nos levou a essas escolhas, a essas atitudes. Então entendamos nessa noite o que diz Romanos 8, 28 para o nosso bem. E sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queremos concluir tudo isso que nós falamos nessa noite com essa conclusão. Para termos sobre nós o cuidado de Deus, quando em aflições, devemos chamar a Ele em oração e fé perseverante. Queremos ter o ato providencial de Deus, queremos viver uma vida de providência, precisamos orar, precisamos ter fé, né, e oração e confiança em Deus. Você experimenta a paz. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim, não estejamos inquietos por coisa alguma. 4, 6 e 7, por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Não esteja inquieto. Tudo, as nossas petições precisam ser conhecidas através da nossa oração. E Deus, com certeza, providenciará, se assim for, da sua vontade. E o versículo 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Desfrutamos a paz, desfrutamos a tranquilidade quando nós
buscamos a Deus, quando nós clamamos a Deus. Está difícil, está apertado, a situação realmente está caótica, né? Você não está vendo no meio, você está vivendo no meio de uma tempestade, no meio de uma luta muito grande. Dobre o joelho, ore, busque a face do Senhor, busque o ato providencial de Deus, e Ele com certeza Ele vai entrar com providência em nome de Jesus Cristo. E além da oração e súplica, nós recebemos também o que? Recebemos a paz, recebemos o que? Recebemos também força através da oração. É um ato providencial de Deus. Efésios 3,16 e Filipenses 4,13. Efésios 3,16 diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória vos concedas que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então nós recebemos o que? Força no homem interior. Recebemos graças, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4,13. E eu friso esse texto, ele é muito usado, né, para determinar os bênçãos, ele é muito usado como positivismo, né, e ele é maravilhoso. Eu gosto de usar, eu gosto de declarar, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, mas eu não esqueço também o contexto desse texto. Então, nesse texto, Filipenses 4,13, nós podemos enxergar também algo maravilhoso. Quando o apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ele está destacando para nós, né, que ele sabe viver em fartura, ele também sabe viver na escassez. Viver na fartura e viver na escassez. Em tudo ele estava experimentado. Sabia viver com saúde, também sabia viver sem ela. Ele entendia que nos dois extremos, de ter e de não ter, ele podia todas as coisas. Mesmo não tendo, Deus continuava com ele. E mesmo tendo, Deus continuava com ele da mesma forma. Então podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Então nós recebemos o ato providencial de Deus, a força e essa convicção de que nós somos mais do que vencedores. E, além de recebermos esta força, nós recebemos a misericórdia, recebemos a graça, recebemos ajuda em tempos de necessidade. Então veja que a porta entrou pela oração e pela confiança em Deus. Nós recebemos força, recebemos paz, recebemos misericórdia, recebemos graça, recebemos ajuda em tempos de necessidade. Hebreus 4,16 e Filipenses 4,6 diz assim, Hebreus 4,16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então cheguemos com confiança através da oração, quando nós nos ajoelhamos, quando nós colocamos a nossa necessidade diante de Deus, nós achamos graça e seremos ajudados em tempo oportuno. Filipenses 4,6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Enfatizando mais uma vez a respeito da oração, para que desfrutemos dos atos providenciais de Deus. E, além de desfrutarmos tudo isso, tal oração da fé pode, em nosso próprio favor ou em favor do próximo. Pode ser em seu próprio favor ou em favor do próximo, a oração. Colossenses 4,13 diz: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Paulo, pedindo oração à igreja em favor de si. Então a nossa oração, ela traz benefícios para nós, como nós tratamos anteriormente, e também para o próximo. Quando você intercede, você ora por ele, você apresenta ao Senhor. Queremos agradecer a Deus por mais essa jornada e chegarmos até aqui tratando sobre a sua providência. E eu encerro este ensinamento, esse estudo, com esta frase: confiemos sempre na providência de Deus. Deus, com certeza, estará sempre conosco e nos beneficiará e trará providência e fará sempre, lembrando sempre o seguinte: a vontade de Deus no final sempre será boa,
perfeita e agradável. Independente daquilo que achamos ser bom, perfeito e agradável, a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Desfrutemos do ato providencial de Deus e vivamos uma vida cheia da sua graça, da sua presença, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo. Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor. Próximos vídeos, você não pode perder. Se inscreva no canal, dê um joinha e ative o sininho de notificação. Até lá!